Boa noite. Roteiro da 38ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura, na Câmara Municipal de Venda Nova do Migrante, Espírito Santo. Como eu vou chamar o Marcos Torres para ficar aqui hoje como secretário. Boa noite, senhora presidente. Nada contra Vossa Excelência, bem pelo contrário, e até já elogio que essa cadeira lhe caiu muito bem, mas eu prefiro ficar aqui. Obrigado. O Pimentinha aceita ser o secretário? Então vem, Pimentinha. Luiz Ricardo Pimenta. E eu vou convidar o Chico Foleto para ser o vice-presidente aqui hoje. Eu convoco o secretário aqui hoje, o Luiz Carlos Pimenta, para fazer a chamada dos senhores vereadores. Senhora presidente, boa noite. Obrigado pelo convite, por estar compondo a mesa com a senhora. É uma bela imagem ver a senhora sentada nessa cadeira de presidente. E hoje nós temos 3 ausentes: o senhor presidente Márcio Lopes, o Wallace Rodrigues e o senhor Hamilton Pacheco. Eles estão em Brasília, representando a nossa Câmara Municipal. O restante dos vereadores estão presentes na casa. Muito obrigada, Luiz Ricardo. E que bom que os nossos colegas estão lá hoje, defendendo o povo de Venda Nova, indo buscar recursos para o bem dos nossos munícipes. Muito bacana. Então, havendo número legal, vamos dar continuidade. Vamos declarar aberta a sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2021. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Vou pedir para o secretário Luiz Ricardo fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos todos de pé acompanhar. Epístola de Paulo aos Efésios. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para a pessoa, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto a outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Convido o secretário Lectivani para fazer a leitura das atas. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, ofício do gabinete 338/2021. Ao excelentíssimo Márcio Antônio Lopes, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminha anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1395, de 22 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura e da outras providências, para apreciação e posterior votação na oportunidade de renovar os votos de elevada estima e distinta consideração. Venda Nova do Imigrante, 11 de agosto de 2021, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Projeto de lei número 39/2021, altera a Lei Municipal 1395, de 22 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura e da outras providências. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, sem saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica o artigo alterado, o artigo 5º, com seu inciso e alíneas, incluindo ainda os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 6º da Lei Municipal número 1395, de 2020,
passando a vigorar na seguinte forma. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Cultura será composto por 12 membros titulares e seus respectivos suplentes, indicados pela entidade e instituição relacionada abaixo: Poder Público, um representante do Poder Executivo Municipal da Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato, um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante do Poder Legislativo Municipal indicado pelo presidente da Câmara Municipal, sociedade civil, um representante da Fundação Máximo Zandonade, um representante dos estabelecimentos de ensino regulamentar instituído no município ou entidade, instituição com fins culturais, um representante da AFEPOL, um representante da MENA, um representante do Coral Santa Cecília, um representante dos meios de comunicação, um representante do artesanato e ou trabalhos manuais, um representante de grupo da cultura popular ou folclore, um representante das demais manifestações artísticas e culturais do município. Artigo 6º. Parágrafo 1º. O Conselho Municipal de Cultura reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada semestre ou quando convocado por seu presidente. Parágrafo 2º. A convocação para as reuniões ordinárias e extraordinárias será feita por escrito, fixada no mural da Prefeitura e divulgada em meios eletrônicos com antecedência mínima de 3 dias. Parágrafo 3º. As decisões do Conselho Municipal de Cultura exigem a presença mínima da maioria absoluta dos membros e tomados por termo em ata, lavrada em livro próprio, tendo o presidente o voto de qualidade. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor da data de sua publicação, revoga as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, 30 de julho de 2021. João Paulo Schettino Minetti, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, após a reestruturação do Conselho Municipal de Cultura por meio da Lei Municipal 1395 de 2020, o Sistema Nacional de Cultura encaminhou a essa municipalidade a seguinte orientação acerca da composição do Conselho. São colegiados de caráter permanente, consecutivos e deliberativos, vinculados à estrutura do órgão gestor de cultura. Sua composição é, no mínimo, partidária, 50% entre poder público e sociedade civil. Após o cadastro da lei no Sistema Nacional de Cultura, o qual o município está inserido, houve aprovação com ressalvas, já que a atual legislação não atende o indicado para a composição efetiva do Conselho de Cultura, no que tange ao quantitativo partidário de seus membros, que deve ser de 50% de representantes do poder público e 50% dos representantes da sociedade civil. Deste modo, encaminhamos nova proposta de composição do Conselho Municipal de Cultura, com o objetivo de garantir sua efetiva atuação no âmbito da cultura local, oportunizando a participação de mais representantes da sociedade civil do município e atendendo o Sistema Nacional de Cultura. Assim, na certeza de que esta Casa comunga com a iniciativa, contamos com o apoio dos nobres edis na aprovação do projeto nos termos apresentados. Venda Nova do Imigrante, 30 de julho de 2021, João Paulo Schettino Minetti, Prefeito Municipal. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, ofício do Gabinete 349/2021. Ao excelentíssimo senhor Márcio Antônio Lopes, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminha anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre suplementação orçamentária para apreciação e posterior votação em regime de urgência. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Venda Nova do Imigrante, 17 de agosto de 2021. João Paulo Schettino Minetti, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 40/2021. Dispõe sobre suplementação orçamentária. O Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar a seguinte dotação: manutenção das atividades de atenção básica, elementos de despesa, outros serviços de terceiras pessoas jurídicas no valor de R$1 milhão. Artigo 2º. Os recursos para a suplementação do artigo anterior serão provenientes de anulação da seguinte dotação: manutenção das atividades de atenção básica, elementos de despesa, vencimento de vantagem fixa, pessoal civil no valor de R$800 mil e auxílio financeiro a estudantes no valor de R$200 mil, totalizando R$1 milhão. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, 16 de agosto de 2021. João Paulo Schettino Minetti, Prefeito Municipal. Justificativo do projeto de lei. A lei municipal deverá ser alterada em virtude da mudança da lei que define a aplicação das emendas parlamentares. A nova portaria
do Ministério da Saúde foi publicado no dia 18 de junho de 2021 e altera em seu artigo 3º, parágrafo 2º, a seguinte vedação: a aplicação dos recursos oriundos de emendas individuais no pagamento de despesa com pessoal em encargos sociais relativos a ativos e inativos com pensionistas e com encargos referentes aos serviços das dívidas. Dessa forma, é necessário alterar a suplementação das dotações de transferência do fundo a fundo dos recursos do SUS provenientes do governo federal no incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde no valor de R$ 1 milhão. Este valor, que antes estava destinado ao pagamento de vencimentos e vantagens fixa pessoal civil no valor de R$ 800 mil e auxílio financeiro a estudantes no valor de R$ 200 mil, deverá ser destinado a outros serviços de terceira pessoa jurídica. Reforma do bairro Minete, Vila da Mata e Vargem Grande. Assim, ao exposto, coloco a proposta em apreciação dessa Casa de Leis, contando com o costumeiro apoio dos nobres edis na análise e aprovação do projeto, ora apresentado em caráter de máxima urgência. Venda Nova do Imigrante, 16 de agosto de 2021, João Paulo Schettino Minete, Prefeito Municipal. Ofício número 59/2021, a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Ao senhor Márcio Antônio, presidente da Câmara Municipal. A PAI de Venda Nova do Imigrante solicita o uso da tribuna dia 24 de agosto de 2021 para divulgar a Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana é comemorada no período de 21 a 28 de agosto e foi instituída pela Lei 13.585 de 2017. Neste ano, o tema norteador da campanha é Tempo de Transformar Conhecimento em Ação, e visa dessa forma conscientizar a sociedade sobre a situação de deficiência intelectual e múltipla assegurados na legislação, porém longe de ser acessível a todos. A PAI agradece a parceria com a Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, que ao longo dos anos tem apoiado a causa da entidade junto aos usuários e seus familiares na busca de garantia dos direitos desses cidadãos. Maria de Lourdes Fiorido, presidente da PAI, do Cila Falqueto Lorenzoni, diretora. Requerimento número 31/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes. Vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minete, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalizar a fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. No sentido, requero que seja encaminhada a essa Casa de Leis informações sobre a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana. Valor gasto com o projeto de construção, pavimentação, drenagem no município de Venda Nova do Imigrante em 2020 e 2021 até o presente momento, e relatório das obras feitas no ano de 2020 e 2021 até o presente momento. Câmara Municipal, 3 de agosto de 2021, Luiz Ricardo Boas Pimenta de Souza, vereador que assina. Requerimento número 32/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido plenário, que o excelentíssimo senhor presidente deste legislativo encaminhe ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minete, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno prevêem em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalização financeira de controle externo do Poder Executivo. Nesse sentido, requero que seja encaminhada a essa Casa de Leis informações sobre a aquisição de caixa d'água de 2.000 litros. Cópia de todas as notas fiscais de aquisição de caixa d'água adquiridas no ano de 2019, 20 e 21 e locais instalados e justificativa. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de agosto de 2021, Luiz Ricardo Boas Pimenta de Souza, vereador que assina. Requerimento número 33/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes, o vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno,
Requer, após ouvido o plenário, que o excelentíssimo senhor presidente desse legislativo encaminhe ao prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. Nesse sentido, requer que seja encaminhada a essa Casa de Leis informações: imóveis do município, lista de todos os imóveis públicos com concessão de direito de uso e cópia dos processos administrativos com os respectivos contratos de concessão de direito de uso. Câmara Municipal, 16 de agosto de 2021, Erivelto Liana e Ivanil de Almeida Silva são vereadores que assinam. Requerimento número 34/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Márcio Antônio Lopes. O vereador baixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º do inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido o plenário, o excelentíssimo senhor presidente desse legislativo, que encaminha ao prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º como função legislativa fiscalização financeira de controle externo do Poder Legislativo, Executivo. Nesse sentido, requero que seja encaminhada a essa Casa de Leis informações de qual o valor do recurso destinado à iluminação pública no município de Venda Nova do Imigrante. Câmara Municipal, 16 dias do mês de agosto de 2021, Luiz Ricardo Bose Pimenta de Souza, vereador que assina. Indicação número 81/2021, ilustríssimos senhores integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, que providencia a construção de abrigo de ônibus escolar na comunidade de Santo Antônio da Serra, último ponto escolar neste município. Justificativa. A indicação em tela é uma demanda pertinente, tendo em vista o grande número de estudantes que usam transporte escolar pela manhã e à tarde, evitando que os mesmos fiquem expostos às intempéries climáticas. Por entender que a proposição se faz indispensável, é que conta com a colaboração do Poder Executivo para atender a população, em especial os estudantes daquela região. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de agosto de 2021, Luiz Ricardo Bose Pimenta de Souza, vereador que assina. Indicação número 82/2021. Ilustríssimos senhores integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. O vereador baixo signatário com assento nessa colenda Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, que providencia a construção de ciclovia na estrada de Lavrinha neste município. As ciclovias têm se tornado uma alternativa cada vez mais útil ao tempo, à saúde e ao meio ambiente. Incentivar o uso do transporte não motorizado está entre as principais soluções sustentáveis para aliviar o fluxo de trânsito e reduzir o impacto ambiental. Diante disso, indica ao poder público que providencia a instalação de ciclovia no referido trecho. Solicitação acima, esta revestida de interesse público. Frente ao exposto, contamos com a compreensão e empenho de Vossa Excelência para o entendimento das demandas e agradecemos com antecedência. Câmara Municipal, aos 9 dias do mês de agosto de 2021, Luiz Ricardo Bose Pimenta de Souza, vereador que assina. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, objeto análise do balancete do mês de maio de 2021 da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Relatório: a Comissão de Finanças e Orçamento se reuniu para analisar o balancete apresentado pela Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, inerente ao mês de maio de 2021. Parecer: compulsando o conteúdo documental encartado, não restou constatado qualquer indício de irregularidade que pudesse ser apontado, sendo atendido todas as previsões constitucionais, bem como a legislação federal, municipal e regimento interno dessa Casa de Leis, sem qualquer nódoa que a macule. Assim sendo, uma vez certificado quanto ao entendimento das disposições legais, vota pela aprovação do balancete em textilha. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2021, Ivanil de Almeida Silva, vereador que assina. Parecer da comissão: ante o exposto, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após analisar o balancete no mês de maio de 2021 da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, decidiram por unanimidade acompanhar o voto do ilustre relator e opinar pela aprovação da mesma. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2021, Hamilton José Marques Pacheco, presidente, Ivanil de Almeida Silva, relator, Francisco Carlos Foleto, secretário. É só isso, senhora presidente. Nós vamos colocar em discussão as atas das sessões ordinárias do dia 17 de agosto de 2021
e extraordinário do dia 19 de agosto de 2021. Atas em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Atas em votação. Aprovação. Atas aprovadas por unanimidade, né? Agora eu vou convidar o doutor Erivelto para receber a Carla Patrícia Demuné e o José Rivelino Guimarães. Hoje a PAI vai usar a tribuna livre. Muito importante. Nós vamos agora passar para a ordem do dia, né? Em única discussão, o requerimento número 31/2021, de autoria do vereador Luiz Ricardo Pimenta de Souza, que requer ao excelentíssimo senhor presidente deste legislativo que encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor João Paulo Cristina Minetti, e seja encaminhada a esta Casa de Leis informações da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana sobre as obras feitas no município de Venda Nova do Imigrante no ano de 2020 e 2021 até a presente data. Requerimento em discussão. Requerimento número 031/2021 em única votação. Votação por maioria simples. Requerimento em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Requerimento aprovado. O requerimento 032/2021, o autor pediu para retirar da pauta. Requerimento em única e discussão e o requerimento número 033/2021, de autoria dos vereadores Erivelto Liana e Ivanildo de Almeida Silva, que requer ao excelentíssimo senhor presidente deste legislativo que encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor João Paulo Cristina Minetti, e seja encaminhada a esta Casa de Leis informações sobre os imóveis do município de Venda Nova do Imigrante. Requerimento em discussão. Requerimento 033/2021 em única votação. Requerimento 033/2021 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Em única discussão, requerimento número 34/2021, de autoria do vereador Luiz Ricardo Bose Pimenta de Souza, que requer ao excelentíssimo senhor presidente deste legislativo encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor João Paulo Cristina Minetti, que seja encaminhada a esta Casa de Leis informações sobre o valor do recurso destinado à iluminação pública do município de Venda Nova do Imigrante. Requerimento em discussão. Em única votação. Requerimento 034/2021 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste-se, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Agora nós vamos ouvir a Carla Patrícia Demuné e o José Rivelino. Eles vão fazer uma explanação. Essa semana é da PAI, né? Homenagem à PAI. Então a Carla vai usar a tribuna livre. Olha que chique. Boa noite a todos. Cumprimento a presidente da Câmara. Cumprimento os vereadores aqui presentes. Meu nome é Carla Patrícia Demuné, sou servidora pública federal, sou membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, CONPED, sou mãe de Otávio Demuné, assistido pela APAI, né, de Venda Nova do Imigrante. Otávio tem síndrome de Down. Eu digo que a deficiência, ela me escolheu, porque eu nasci com uma deficiência
e depois eu tive um filho também com deficiência. Então, mais do que nunca, eu preciso lutar por essa causa. E nós estamos na Semana da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual. Este ano, o tema é Transformar Conhecimento em Ação. Esse tema nos faz refletir que a nossa lei, ela garante todos os direitos da pessoa com deficiência, mas só que existe um abismo entre a lei e a prática. O que efetivamente a gente sente no dia a dia. Então isso, para nós, deficientes, é muito angustiante. Você ter as leis, mas a prática, ela não é... Na prática, não é bem assim. Temos que entender que não são benefícios, privilégios que nós temos, e sim são direitos que o legislador ele criou para oferecer essa parte da população uma igualdade com o restante da sociedade. Afinal de contas, nós temos uma limitação. E essa limitação, eu sou deficiente e vou continuar sendo deficiente até os últimos dias da minha vida. Então, a sociedade, sim, a sociedade tem que se adaptar à minha deficiência. Agradeço aos meus familiares, à minha família, que acreditou em mim. Eu estudei, fiz concurso público, passei, presto um serviço à comunidade e no meu trabalho fui extremamente acolhida. Eu tenho uma mesa adaptada, eu tenho uma cadeira adaptada, eu tenho horário especial, porque afinal de contas não sou eu que tenho uma deficiência, é meu filho também. Meu filho necessita de várias terapias, né? Como a síndrome de Down, ela é um pouco mais complicada, porque eu fiquei com a minha parte intelectual preservada. E ele, no caso, ele tem, né, a parte intelectual já, né, é prejudicada pela síndrome. Então, é mais trabalhoso, é com mais dificuldade que a gente caminha na sociedade. Então, eu quero pedir ao poder público, à sociedade, que abrace essa causa. Uma criança, para se desenvolver com um tipo de deficiência, precisa de inúmeras terapias. Fisioterapia, ecoterapia, fonoaudiólogos, precisa de musicalização, precisa de remédios caros. A acessibilidade das ruas não são acessíveis para a gente. Muita coisa tem que ser melhorada. E a PAI, como nunca, desde o início, ela me abraçou, me senti muito abraçada. Quando a gente recebe uma criança especial, a gente chega meio que debilitado lá. Eu agradeço, eu fui muito bem acolhida. Então isso é um papel, é a sociedade, é um papel de sociedade, é um papel do poder público. Vamos dar ao deficiente a oportunidade, o acolhimento que nós precisamos, e a gente consegue também prestar um bom serviço, que não é apesar da deficiência, é a partir da deficiência. Eu sempre pensei, a partir da minha deficiência, o que eu posso fazer? Eu posso fazer muita coisa, mas para isso, a sociedade tem que me acolher e me dar elementos, suportes para que eu prossiga. Então, quero agradecer à PAI, quero agradecer à Câmara e a todos, né? E também deixar aqui o meu abraço, a minha solidariedade a todos os pais que passam pelo que eu vivo todos os dias, e dizer que temos muita coisa aí para ser vencida, né? As ruas não estão preparadas para a gente, mas que é um caminhar, né? É um caminhar, a sociedade progrediu muito, e deixo aqui então meu apelo para que as pautas relacionadas à pessoa com deficiência se tornem prioridade, tanto na sociedade quanto no poder público.
Muito obrigada. Passo a palavra para o Rivelino, José Rivelino Guimarães, ex-vereador da Câmara. O Chico está lembrando aqui, olha que bacana. Presidente Aldir, exercendo a presidência dessa casa nessa noite, mesa diretora, cumprimento a todos os vereadores, público aqui presente, em especial a todos os membros da APAI, em nome da Lurdinha, permita-me falar a Lurdinha, né? A Lourdes Fiorito, presidente da APAI, todos os profissionais que atuam com total dedicação, carinho, atendendo, acolhendo a todos os nossos filhos, né, que lá estão, e toda a gama de pais e amigos, colaboradores da APAI de Venda Nova do Imigrante, que exercem esse trabalho tão importante na nossa sociedade, não somente atendendo os usuários daqui de Venda Nova, mas também, a gente sabe, dos municípios vizinhos que têm usufruído de todo esse atendimento. Boa noite, um sincero agradecimento a todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Bom, como citou aqui o Chico, retornando a essa Casa de Leis, nessa tribuna, o qual exerci o mandato de vereador de 2001 a 2004, com muito orgulho, e não menos importante, hoje vindo aqui para poder falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Ou seja, me apresento, sou Rivelino, pai do André. André tem 13 anos e foi constatado logo após o nascimento que ele tinha era portador de uma deficiência cerebral. E nessa deficiência, problemas de cromossomo, ele acabou não tendo a fala, né? Então, a deficiência dele é a fala e precisa desses atendimentos, medicamentos, como Carla disse aqui muito bem, né? Medicamentos especiais. Recentemente fizemos aí também uma campanha, uma ação, tivemos um grande apoio de toda a população para a gente adquirir esse medicamento que tem um valor alto, mas que graças a Deus está dando um bom resultado. E a gente compartilha isso com todos da APAI para saber, né, como que é a situação na nossa casa. Porque hoje nós viemos aqui não para falar da instituição APAI, né, a legislação, o profissionalismo de vocês a gente conhece, mas não necessariamente falar sobre a instituição, mas da porta da APAI para fora. Ou seja, adentrando a nossa casa e a sociedade. Porque o que nós vemos hoje é uma sociedade que, muitas vezes, através da correria do dia a dia, através dos seus compromissos, muitos não se colocam no lugar de um pai, de uma mãe, de um familiar mais próximo, de uma pessoa que está com necessidade especial ou deficiência intelectual e múltipla. Nós estamos vivenciando essa semana a Paralimpíadas, iniciou hoje, Paralimpíadas, grandes nomes, grandes pessoas com lindas histórias de vida, emocionantes, que fazem a gente até engasgar e até mesmo chorar, por saber que essas pessoas venceram, essas pessoas tiveram o contato com as demais pessoas da comunidade, tiveram apoio, tiveram todos os investimentos necessários para a competição esportiva. E muitas vezes o que a gente observa na nossa sociedade é que nós não temos essas famílias o apoio para as competições da vida, do dia a dia. Porque a pessoa que nasce com uma deficiência, geneticamente falando, ele traz isso consigo por toda a vida. Talvez não consegue eliminar essa deficiência. Outros adquirem uma deficiência, como nós bem sabemos, muitos amigos nossos, né, profissionais, pais de família, mães de família, que no decorrer da vida se deparam com uma deficiência, se deparam com suas limitações. E a APAI também está lá para fazer esse acolhimento, esse atendimento. E aí? Como que aquela pessoa naquele momento vai se colocar naquele lugar? Eu nunca vivenciei isso antes. Eu nunca tive alguém na minha família que fosse portador de deficiência e hoje acontece comigo. Entra o desespero, a depressão, a insegurança. Se não tiver alguém ou uma sociedade para poder abraçar, gestores públicos para poder colocar isso como prioridade, a família destrói, a pessoa se destrói, porque ela não vê uma luz no fim do túnel, ela não vê um futuro promissor por causa daquela limitação dela, ela não aprendeu a conviver com aquilo desde cedo. Já no meu caso, o caso da Carla, a gente aprendeu a conviver, noites e noites de sono, revezando pais e mães, familiares para cuidar da criança com crises, com remédios exageradamente,
com viagens a centros especializados em Vitória, exames que iam até para o sul do país. Então, esse é o dia a dia da família. E o que a gente coloca hoje? Eu ando muito pelas ruas, sou comunicador na rádio, sempre estou falando isso. Não custa nada, gente. Vamos nos debruçar mais sobre essa questão. Aqui mesmo nessa tribuna, nessa Câmara, em outras legislações, já foram citados vários, digamos assim, problemas que os deficientes enfrentam na sociedade. Desde uma calçada irregular, até adentrar uma loja, um restaurante, as acomodações que não são suficientemente favoráveis, os estabelecimentos comerciais que poderiam sim agregar aos seus colaboradores, usuários da APAI, ou alguma pessoa com deficiência que pudesse fazer parte desse corpo de trabalho, de atendimento. E não vamos tão distante de Venda Nova, não. A gente está falando daqui. As experiências que a gente precisa saber é aquilo que está mais próximo. Ontem, fiquei extremamente emocionado. Ontem à noite, numa reunião do Rotary Club. Mandar um abraço aí para os nossos companheiros do Rotary Club. Estamos com umas ações previstas para esse ano. E 2 fatos que foram relatados, não vou citar aqui localidade nem nomes, de uma criança sem os membros inferiores, sem os membros superiores, e de uma outra jovem que está necessitando de um transplante de rins. E muitas vezes a família não tem o conhecimento de uma lei, como a Carla diz, que ela é profissional, experiente no assunto, uma lei que tenha aquele benefício para o meu filho recebe. Nós fomos atrás, buscamos advogado, INSS negou, vai atrás de advogado, espera-se um tempo, mas isso está sendo favorável. Por quê? O custo, o que a gente tem com ele é excedente ao que a gente pensaria em ter para a nossa família. Não estou aqui lastimando, não, só estou colocando uma realidade. Então, quando essas pessoas ontem lá no Rotary citaram, essas 2 famílias apenas, nós vamos engajar e fazer algo para poder ajudá-las. No que podemos, um andador para criança que não tem os membros superiores e inferiores. Vamos fazer de tudo para conseguir. Então, aqui o Noel Zeferino, presidente da Associação de Catadores. Noel, grupo de jovens, sempre frequentou. Fazíamos ações voluntárias para arrecadar, para levar algo a mais para aquelas famílias, para os jovens. E hoje a sociedade vai crescendo, vai tomando corpo, vai aumentando a idade, mas ao mesmo tempo a mente é muito pequena. Na hora de realizar uma festa para angariar recursos, a gente agradece imensamente, todo mundo se envolve, é a APAI, vamos ajudar, o hospital, vamos ajudar, mas é ali no dia a dia. Não estou dizendo que quem ajuda financeiramente não tem um olhar diferenciado, tem sim, mas ele tem a vida dele também para tomar conta. E nós temos as pessoas responsáveis, temos aqui um corpo de funcionários da APAI, eu falo funcionários, mas ao mesmo tempo de amigos que se tornam a família da gente. Eles sabem a realidade. Josi liga para minha esposa, pergunta, está precisando de algo mais? Os pais estão precisando de um psicólogo? Está precisando de um tratamento dentário? De que mais vocês estão precisando? Isso é se colocar no lugar da pessoa que está. A campanha da fraternidade sempre disse isso. Geralmente quando fala dos mais necessitados, dos empobrecidos, coloque no lugar da pessoa, não com um olhar piedoso, não é isso, Carla? Que nós falamos da rádio, não com aquele olhar de piedade, coitadinho. Não é isso que eu estou aqui hoje desejando. O meu anseio não é esse. Eu fico feliz quando eu saio com meu filho na rua, nos lugares, na igreja, nas festas, nos eventos, passeando, e as pessoas, olha, que menino lindo, que feliz que ele está grandinho. Isso é sinal de que a família está tendo um carinho a mais para aquele filho, sem se esquecer dos demais. Eu tenho outros 2 filhos, mas a gente também sabe da necessidade. A gente que está lá na APAI, não diariamente, mas rotineiramente, a gente observa
Eu já estive várias vezes na APAE de Vitória, gente do sul da Bahia que não tem esse atendimento que a APAE de Venda Nova tem, vem procurar atendimento aqui em Vitória. Acaba sobrecarregando o nosso atendimento aqui. Então, nos pequenos detalhes, como a Carla citou aqui, é muito complicado você ver uma calçada que não está nas condições favoráveis para uma pessoa igual o meu filho, que ele não consegue levantar muito o pezinho para dar o passo, ele vai arrastando o pezinho às vezes. Então, se tem uma calçada com raiz de árvore, ele tropeça, é perigoso cair. Como já aconteceu, quebrou um dentinho. Aí se você não tem a calçada, você tem um caminhão estacionado, nada contra o caminhoneiro e contra o veículo, só que eles estão ali estacionados. Você tem que sair da calçada para passar onde? No meio da rua. Como que um cadeirante vai utilizar? Como? Como que são as situações de locais adaptados à Venda Nova? Não só a Venda Nova, mas a região que nos ouve e nos assiste. Então são essas ações, deixa eu tomar uma água aqui, desculpa, só um minutinho. São essas ações que nos limitam às vezes, mas também nos dão força. Porque a gente não está pedindo algo mais do que um compromisso de sociedade. Não estou exigindo de nenhum gestor público, só estou solicitando que com um olhar atento e um olhar perspicaz pudesse observar isso. Quisera nós sair daqui dessa semana de comemoração e de reflexão sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla, com ações realmente, como traz o nosso tema, é tempo de transformar conhecimento em ação. Para a gente ter em mãos uma planilha, vamos até o próximo ano, vamos abordar isso daqui, vamos fazer um checklist, vamos fazer uma avaliação de tudo que já foi feito até hoje, vamos colocar em prática. Gente, nós somos grandes demais enquanto sociedade de Venda Nova, instituições várias que tem aqui, voluntariado enorme, poder público, gestores públicos. Nós temos o conselho, que é o Comped, algumas ações já foram registradas. É o caso de uma vaga para que um pai possa ir buscar o seu filho na escola, no final do expediente escolar. Cito também que já aconteceu comigo, de eu ter que estacionar o meu carro a 200, 300 metros, à frente da porta da escola, o meu filho sair da escola, sentar no chão, com a mochila, com o guarda-chuva na mão, carregando ele, para poder ir até no meu veículo, porque em frente à escola não tem uma vaga. Simplesmente 10 minutos que eu parasse ali, colocasse ele no carro, eu saía. Nós temos vaga em frente à prefeitura, em frente à agência bancária, em frente a várias outras instituições, e talvez em frente à escola a gente não tem. E a inclusão? Eu pergunto. E a inclusão? Nós estamos fazendo o dever de casa. A gente peca nesse ponto. A gente peca. Muitos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo, talvez estão lembrando de alguns casos. E é isso que a gente quer provocar. A gente quer provocar isso, não somente as famílias das pessoas com necessidades especiais, ou melhor, com deficiência intelectual e múltipla, mas aqueles que têm um olhar diferenciado, que nos ajudem, que as famílias possam visitar a APAE e saber da necessidade. Qual é a necessidade? O que a gente precisa? Gostaria imensamente, senhores, senhoras, que a gente pudesse fazer, através da ata da reunião de hoje, uma avaliação que chegasse até o conselho, e isso a gente colocaria em prática, para saber dessa tribuna o prazer de ter alguns debates sobre o assunto, principalmente nas vias públicas, questões de calçadas. Também não tenho nada contra estabelecimentos comerciais, mas vou ter que falar, utilizar calçadas para colocar painel de propaganda e de mesa e cadeiras, e as pessoas têm que dar a volta, porque não pode passar em frente ao estabelecimento, porque a calçada está interditada. Tem os amigos que são comerciantes, são até meus clientes de propaganda, tem outras pessoas, mas como que fica essa situação? Iluminação pública, tem lugares que à noite
está deficiente a iluminação pública. Então vamos nos espelhar nessa semana, toda a reflexão, a programação continua. Eu, como comunicador, não poderia deixar de falar também. Nós teremos a programação acontecendo amanhã com o teatro na sede da APAI, não é isso? Teatro Projeto Turma. Quinta-feira tem o presidente da APAI também, que estará presente no programa Lançar as Redes. Sexta-feira, o sorteio da ação beneficente. São ações que são realizadas na semana, mas que não se limitem somente a essa semana. Meu tempo, presidente. Acabou? Só para finalizar. Sim, eu citei sobre o benefício. Eu gostaria que as pessoas que nos ouvem, que talvez tenham pessoa deficiente em casa, que procurassem os seus direitos. A APAI tem o corpo de funcionários e colaboradores responsáveis que pode fazer isso. Existe o LOAS, que é o benefício que o meu filho recebe, mas também existem tantos outros. O CRAS Venda Nova pode indicar, né, pode se cadastrar no CAD único. Isso é direito nosso, gente. Tem tanta gente que paga imposto. Paga imposto é para fazer obras? É, mas é para cuidar da obra humana, pessoal, também. É isso, eu me sinto muito feliz. Eu sempre falo que eu tenho um carinho muito grande. Se eu fosse citar aqui inúmeros nomes, e as pessoas me cumprimentam nas ruas, muitos deficientes me cumprimentam, sabe meu nome, mexe comigo, me cumprimenta. Então a gente tem esse contato com eles, lá na APAI e fora da APAI também. E é isso que as famílias precisam, né? Um pouco mais de paciência, como a Carla disse. É complicado? É, mas ao mesmo tempo é gratificante. Meu filho muitas vezes me acorda de manhã, me dá um beijo, me dá um abraço, sorriso. E que ironia do destino, né? Um filho de um comunicador e ele não fala. Se eu for puxar isso, dá uma angústia na gente, de eu não saber o que é o meu filho falar: papai, eu te amo. Não consigo, assim, vontade de Deus, mas no que ele pode sorrir para mim, parece que eu ouço a voz dele no sorriso dele, no olhar dele. Então, fica aí meu desabafo, ao mesmo tempo minha reflexão, e é uma fala assim de motivação, senhores, presidente, de motivação. Porque cruzar os braços num momento tão difícil, principalmente com essa pandemia, todos os profissionais da paz sabem como foi difícil entrar em contato, assim como as escolas, com as famílias, para poder dar continuidade às tarefas, às atividades em casa. O pai e a mãe não têm essa sensibilidade das atividades sensoriais, motivacionais. Não tem, mas através de vídeo, através de telefonema, de mensagens, a APAI conseguiu e consegue fazer isso. Mais uma vez, parabéns para todos os profissionais. Carla, eu também te agradeço por ter me acompanhado ontem na rádio, hoje aqui também. E a gente percebe que algo vai dar certo. A gente está no rumo certo e é um divisor de águas, é um marco. A partir de hoje, compromisso. Conheço todos vocês, vereadores, funcionários, todo mundo está aqui. Então vamos abraçar essa causa e nós vamos vencer. Vamos vencer. Nossa semana que o mundo inteiro está de olho nas Paralimpíadas. Nós fazendo nossa parte e registrando aqui a Luísa Guiço, né, Fiorese, que está representando a seleção brasileira, nosso município. Vamos na torcida por ela e torcer por todos os nossos também deficientes aqui de Venda Nova. É só, presidente. Parabéns, Rivelino e a Carla. Obrigado. Eu quero também aqui, está presente no auditório, né? Tem aqui da PAI, a Júlia Mendonça, a Júlia Zantonadi, a Josiane Vargas Altué, Marinete Rocha da Silva, a Maria de Lourdes Fiorida Lourdinha, ela é presidente do conselho, muito competente, admiro o trabalho. O Rivelino acabou de falar, a Carla, que eu não conhecia, eu acompanhei na rádio, o programa foi muito positivo, achei positiva, fala com convicção, e bom. A Gabriela Fazolo Dordenone, a Tatiane Chaves Andrião, o Arildo Reis, que também sempre participou, né, tá aí. A Bruna Zandonade Feitosa é a fisioterapeuta, né, Bruna? Bacana. A Dulcila Falqueto, que é a diretora da PAI, né?
há muitos anos. Tem o Noel participa sempre aqui, Noel. Está sempre aqui o Noel participando, muito bacana. A Priscila, você veio lá de cima hoje para prestigiar? A Priscila veio lá do Alto Bananeiras, está aqui prestigiando, gente, olha que bacana. Parabéns, Priscila. A Priscila foi uma aluna minha na Fioravante. Está aí firme e forte, né, Priscila? Muito bacana, tá? A Maria Leonora Almeida e a Margarete Altué. Eu não vi aqui, não entendi o sobrenome. Então, muito obrigada. Possebon. Muito obrigada por estarem aqui. A Margarete. Oh, meu Deus. Por vocês estarem aqui. Olha que bonito que está hoje a Câmara, né, meninas? Olha quantas meninas, quantas mulheres. E os homens também prestigiando. O Vavá da secretaria, ele falou, né? Vavá secretário. Agora nós vamos assistir um vídeo que faz um resumo sobre a semana que nós estamos vivendo, que é muito, muito bacana. Olá, o meu nome é Davi Cevolani Busato e eu tenho 19 anos. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é comemorada do dia 21 ao dia 28 de agosto, surgiu em 1963, a partir de um movimento das APAES, e desde a implementação de uma lei federal foi reconhecida a importância desse movimento. Hoje, a legislação que garante o direito das pessoas com deficiência é muito ampla, mas esses direitos são realmente garantidos? Já é tempo de transformar conhecimento em ação. Olá, meu nome é Jéssica, sou mãe do Bernardo. Todos nós conhecemos as leis que a criança com deficiência ela tem números que possam melhorar a qualidade de vida deles. E eu queria pedir às entidades, né, que nos ouvissem, poderia transformar isso em ação. As crianças, jovens e adolescentes, adultos, eles precisam ter acesso, principalmente às ruas que sejam bem estruturadas para as pessoas com todo tipo de necessidades especiais. Que em supermercado eles têm o direito de poder ter uma preferência, né? Não só a pessoa com necessidade física, mas também os autistas, né? Que entram nesse grupo. É tempo de transformar conhecimento em ação. Vamos fazer a nossa parte. Sou Maria Helena Cola, membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Minha mensagem para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é que tenhamos uma cidade sem barreiras arquitetônicas, ruas sem árvores nas calçadas, buracos e degraus, que saiamos do conhecimento e partimos para a ação. Eu acredito de verdade que ninguém nasce preconceituoso, as pessoas aprendem, então quem precisa mudar são elas, porque não sou eu que tenho que me adaptar ao mundo, é o mundo que precisa mudar seu olhar sobre mim. Oi, eu me chamo Daniel e eu que sou editor desse vídeo, e além disso atuo como auxiliar escolar pela Prefeitura Municipal de Vila Nova do Imigrante. E possuo uma deficiência física. Buscando a minha memória, nunca tive essa sensação de me limitar. E sim, era o meu entorno que me limitava. Com palavras capacitistas, com ações que mostravam que eu não poderia conquistar nada. Então, uma ação para você que está me assistindo é mudar o seu olhar perante a nós. A deficiência, ela não limita, é o seu preconceito. Oi, Jonani! E eu sou a Aline, mãe do Davi. E tudo que nós mais queremos para o Davi é que ele tenha acesso a um tratamento multidisciplinar de qualidade. Se fosse o seu filho, o que você gostaria que fosse feito por ele? Tenho voz, quero ter vez. Nós precisamos que vocês acreditem em nós. É tempo de transformar conhecimento em ação. Ivelino e a Carla, se quiserem permanecer aqui, é importante. E a gente vai, agora, os vereadores vão usar a tribuna livre, né? Com pessoal. Vou convidar o Marcos Torres para fazer uso da palavra. Boa noite, senhora presidente. Mais uma vez, quero deixar claro para Vossa Excelência que não aceitei fazer parte da mesa. Foi uma escolha pessoal e nada em relação à política contra Vossa Excelência. E até volto a repetir e falar, essa cadeira lhe caiu muito bem, pelas ações que a senhora, que Vossa Excelência vem fazendo dentro do município, e principalmente quando se retrata a mulheres.
Então é muito gostoso, é muito bom, é muito gratificante, pelo menos para mim, como homem, sentir as mulheres envolvidas na política, querendo e buscando e fazer o melhor. E nós temos que encarar isso de frente e saber que as mulheres não são menores, não são inferior ao homem, bem pelo contrário, capacidade igual. Vejo mulheres, por exemplo, em profissão que todo mundo fala que é profissão de homem, por exemplo, de motorista de carreta, de bitrem, e competentes, e muita gente fala que é profissão de homem. Não existe isso. Assim como eu gostaria, não de ter uma Aldica Limão aqui na Câmara como vereadora, mas mais 2, mais 3, ou até mesmo uma proporção de igualdade, de meio a meio, ou até de mais mulheres, né? Então, parabéns, essa cadeira lhe cai muito bem. Senhora Carla, senhorita Carla, que passou por aqui, Carla, né? E Revelino, parabéns. Carla, sua história emocionante. Revelino, a sua nem se fala quando você cita o seguinte aqui: eu não ouço meu filho falar, papai, eu te amo, mas quando ele sorri, eu consigo ouvir. Isso é emocionante. E quando, Revelino, você fala aqui que não é uma cobrança em cima do órgão público em relação às demandas e as condições de equiparar a nossa cidade para os deficientes. Gente, pode não ser uma cobrança dele, mas minha vai ser sempre, como foi aqui no último mandato, na última legislação, um vereador que mais cobrou que isso se chama Tiago Altué. Não tem lógico tanto que aquele menino, que aquele rapaz cobrou aqui essas coisas. E o que a gente fica mais triste, que eu falo que a gente fica mais triste, é o seguinte: é o que eu falo aqui, infelizmente, gente, o que eu vejo aqui, que vereador, eu sempre falo, uso essa frase: vereador é filho de cego. Eu sempre uso essa frase. Por quê? O vereador ele só sabe pedir, ele não tem o poder de executar. E é isso que eu vejo. E fico triste de ver a nossa cidade com tão fácil, tão simples, com um gasto tão mínimo, se quiser fazer essas adequações. É mínimo, gente. É questão, sabe de quê? É questão de simplesmente tocar no coração de quem executa e querer fazer, Aldica Limão, nossa presidente hoje. É tão simples, eu vejo isso, porque a gente vê tanto dinheiro público jorrando pelo ralo, jogando fora. Vou voltar a dar exemplo para quem me ouve nesse movimento, público presente que eu não cumprimentei, me desculpem, boa noite a todos. Gente, vou voltar a dar exemplo. Gastaram-se mais de 100 mil em um caminhão velho, antigo, lá na prefeitura, para colocar um guincho, para cortar árvore, não sei o quê. Até hoje não funcionou. Imagina, senhores, se pega 100 mil, e usa nas ruas para adequar as ruas. O que não fariam? Muito pouca coisa, que eu acho que faria tudo. Praticamente tudo nas nossas calçadas. E o Revelino tocou em um assunto aqui muito importante quando ele fala bem assim: cuidar da obra, mas principalmente da obra humana. E às vezes a gente não vê isso acontecendo. Estou falando, senhores, porque nessa semana, no sábado, eu estive numa comunidade do Vargem Grande, na rua projetada ao lado da Guiaço. Muitos conhecem pela rua do Russo, do Picolé. E a gente vê uma água lá, uma água suja, não é de vaso, não é de banheiro, não é o esgoto, mas é uma água suja, de tanque, de pia, que corre ao céu aberto. E o tempo que ela fica lá e parada, ela catinga, ela traz mau cheiro.
E sabe o que acontece? Infelizmente o órgão público não faz nada. Imagina a Carla, Revelino, vocês morando em um local daquele, e suas crianças que às vezes entendem pouco, por acaso vocês se descuidam e vão lá, colocam a mão naquela água, colocam na boca, igual pode acontecer naquela comunidade com qualquer criança. E uma coisa tão simples, tão fácil de resolver. E a gente vem aqui e só sabe pedir. Então a gente fica observando essas coisas. Revelino falou de calçada, falou de cuidar de obra humana, da obra física. Olha que vergonha aquela calçada nossa ali em frente ao Conviver. Quanto tempo aquilo lá está caindo. Colocaram madeira lá para proteger. Que eu pergunto vossas excelências agora, quem me ouve nesse momento, um cadeirante consegue passar lá? Ele tem que sair da calçada e ir para a rua, disputar espaço com os veículos. E aí passa aquele despercebido em um veículo, olhando no celular, que acontece muito hoje com o tal do WhatsApp. E acontece um acidente, porque uma calçada está quebrada, e próximo à obra, praticamente uma obra física mais importante do nosso município. Quantos turistas que vêm aqui em Venda Nova, mesmo fora de época de festa, para conhecer o famoso Polentão, e chega ali e vê uma calçada daquela caindo, e há tempo. Nós vamos na passarela aqui, que eu fiz uma indicação tem tempo, a passarela aqui do Posto Minete, para fazer uma melhoria. Senhora, está faltando na tela, a telinha do lado daquelas passarelas que faz de ferro, está faltando uma telinha, que soltou 2 telinhas lá. Se uma mãe for passar com uma criança lá e desperceber, deixar a criança aí sozinha, que criança gosta de andar na passarela, agarrar na telinha, olhar o rio, essas coisas assim, cai e se machuca. Tem tempo que eu fiz a indicação, até quando que vai ficar aquilo lá? Aí quando eu cobro, eu não posso cobrar. A única coisa que eu consigo fazer aqui é legislar, fiscalizar e cobrar. Eu não consigo executar, eu não tenho esse poder. Quero nesse momento parabenizar o vereador Hamilton, vereador Márcio Lopes, vereador Wallace Rodrigues, que estão lá em Brasília, buscando conhecimento e atrás de recursos para o nosso município. E desejar sorte, de coração, do fundo do meu coração, que consiga. Mas que esses recursos, quando chegam aqui, sejam usados da forma correta para atender a população. Porque eu falo a verdade para quem me ouve nesse momento. Eu não fui muito longe, eu fui até a Vitória, do lado do vereador Tiago Altué e Sávio Filete. E se encontramos num apartamento, que eu quero elogiar aqui, pessoa de palavra, o Carlos Manato, nos atendeu, fizemos o pedido, enviou o pedido que nós pedimos, 2 veículos automóveis para a saúde, fizemos a indicação que usasse esses 2 veículos para fazer o transporte de paciente com câncer para a Grande Vitória. Sabe quantas vezes esses veículos foram em Vitória levar um paciente com câncer? Nunca! Então por isso que eu desejo sorte aos vereadores nossos que estão lá em Brasília buscando recursos, mas que os recursos venham e sejam usados da forma correta para atender a população. Mais uma vez, obrigado, Carlos Manato, pelos carros, mas infelizmente não foi usado da forma que nós queríamos. Está atendendo o município e outras áreas? Sim, mas não da forma que nós queríamos. Me dá mais uns minutinhos, senhora presidente, por favor? Trago aqui para vossas excelências, para quem me ouve, só um requerimento, a resposta de um requerimento que eu fiz em junho deste ano, e em julho veio a resposta, e só hoje vou conseguir dar essa resposta para a população. Eu fiz o requerimento em relação às manilhas 2020 e 2021, quantas manilhas foram adquiridas pelo município, e aonde que foram usadas, qual o diâmetro, essas coisas tudo, que é o meu papel é fiscalizar. É fiscalizar o dinheiro de vocês, o dinheiro do povo. E aí, senhores, pasmem, porque só tem esse controle do dia a partir de fevereiro, só a partir de fevereiro de 2021 que tem esse controle. Então eu tenho que parabenizar o secretário de obra, o atual Alexandre Filete, por fazer esse controle e trazer detalhado para mim
Aonde que foi instalada todas as manilhas? Qual bueiro? Qual estrada? Agora, vê o que aconteceu no passado, de 2020, por exemplo, no dia 19/3 de 2020, fizeram uma compra, 19/3 de 2020, uma compra de vanilha no valor de R$ 15.782. No dia 2/4, outra aquisição de manilha no valor de R$ 44.800. No dia 2, novamente dia 2/4 de 2020, um outro tipo de manilha, R$ 9.582. No dia 6/4, olha só, mais 8.490 de manilha. Dia 7/5, 7 de maio de 2020, mais 6.819 de manilha. Dia 4/8 de 2020, mais 8.495. No dia 24/8 de 2020, mais 3.833. No dia 21 de outubro de 2020, mais 8.495. No dia 16/12 de 2020, mais 23.268. Um total de R$ 129.557 aproximadamente, que ninguém sabe para onde que foi. Dinheiro do povo. Para onde que foi? Onde que estão essas manilhas? Porque não tinha controle. Aí tem gente que fala para mim na rua, bem assim, Marquinhos, prefeitura é casa da mãe Joana. Discordo, prefeitura não é casa da mãe Joana. Sabe por que não é, senhores? Que casa da mãe Joana todo mundo come, por igual. Prefeitura não, é só uma meia dúzia. Obrigado e boa noite. Vai usar o uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Aldica Limã. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas e público aqui presente, os internautas, os funcionários da casa, Rivelino e Carla. A Carla pode ser uma próxima candidata a vereadora. Uai, por que não? Ela vai representar as pessoas, entendeu? Ela tem, eu escutei a participação dela, a colocação dela, sabe das coisas, entendeu? É aí. Quem sabe os desígnios de Deus? Eu quero agradecer o Marquinhos. Eu não conheço, já falei para você que eu não te conheci, estou te conhecendo daqui para frente. E quando ele falou que eu tinha que escolher 2 pessoas, eu pensei em você. Tá bom? Todo mundo tem qualidades. A gente tem as 2 coisas, qualidade e defeito. No dia a dia que a gente vai vivendo, a gente vai se lapidando, a gente vai crescendo. Não é isso? É assim. Não é, Priscila? No dia 22, domingo, as voluntárias comemoraram 42 anos de existência. Então lá tem 150 mulheres que trabalham pensando no outro. 150 mulheres. As voluntárias fizeram uma ação de graças na igreja e agradecendo esses 42 anos, ajudando através das mãos habilidosas delas. E nessa pandemia, como elas não podiam estar presentes, elas faziam em casa, encaminhavam para a associação. Então a gente parabenizando as mulheres, como que a comunidade entendeu? Voluntário, a presença, né? E eu quero também aqui dar um toque nós temos uma agente de saúde lá, muito competente. Ela sempre coloca as notícias boas que estão acontecendo, os avisos. Aí ela falou aqui, horário de atendimento da farmácia amanhã, 25/8/2021, quarta-feira, de 7 às 16. Horário de atendimento do protocolo a partir de amanhã, de 8 às 10h30, de 13 às 16h30. A partir de amanhã vai ser assim, o horário no protocolo de 8 às 10h30, de 13 às 16h30. Ela também colocou uma notícia que vai ser construída uma unidade aqui onde era o antigo Pinicão, vai ser construída uma unidade de saúde aí para poder atender os moradores de Bananeiras, Vila Betânia e Lavrinhas. E teve uma verba que veio do Marcos Duval, de 2 milhões para construir essa sede. Uma notícia que ela deu aí.
notícias boas eu vou colocando para frente, né? Hoje também passou aqui na comunidade a secretária de Estado de Turismo do Estado, a Lenise Loureiro, e ela visitou várias, não tinha como visitar todos as comunidades, as coisas. Ela visitou alguns, e ela visitou a festa a FEPOL, ela visitou todas as instalações, e porque a gente ainda acredita ainda que de repente podemos fazer a festa da polenta, que é muito importante. Quem sabe, né? A gente pode conseguir isso aí. Então ela visitou tudo, algumas entidades, então é importante. Não tem que ficar dentro de 4 paredes, tem que vir aonde está o povo, onde estão as necessidades. Visitou a sua mãe, Bruna, sua tia, a sogra do Chico, a dona Carmen, que gracinha, né? Trabalhando ainda, muito importante. E Rivelino, nós temos que mudar o olhar, né? Mudar o olhar, né, Carla? Mudar o olhar em relação às pessoas com necessidades, deficiência múltipla, né? Então, tem muita coisa pequena, coisa pequena que a gente pode fazer. Por exemplo, vamos caminhar direitinho todas as ruas, ver aonde precisa ajudar, para a gente levar para as pessoas que são responsáveis por fazer isso, né? E a outra coisa importante de Rivelino é esse toque, essa acolhida, faz toda a diferença na vida do ser humano. Esse carinho, esse abraço, né, Priscila? Esse reconhecimento, é isso que faz a diferença. Não é a Bruna, o pessoal que trabalha direto lá, Nurdinha e a Dulcila, trabalha direto com as pessoas, é motivar. Então a gente vai caminhando, a gente encontra as pessoas. Então, às vezes, um detalhe, um estímulo, você pode mudar a vida da pessoa, pode animar, incentivar, colocar para cima, estimular. Então, são pequenos detalhes na nossa vida que faz toda a diferença, né? Principalmente as pessoas. Se a gente que é completo, tem tudo normal, às vezes acha difícil, imagina quem tem que ainda superar essas deficiências que tem, né? Então, vamos mudar o olhar em relação às pessoas com essas deficiências. Podemos fazer muitas coisas significativas na vida de cada um. As ações. E aí a gente viu também aquele vídeo colocando que precisa, eles colocaram. A gente não pode esquecer só essa semana lembrar. Nós temos que lembrar sempre, né? E lembrando sempre, dando toque, não resolveu isso, só isso. É assim. Muito obrigado pela atenção e boa noite. Eu passo a palavra agora, doutor Erivelto Liana. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, a pessoa da presidente Aldir Calimã, estender aos demais integrantes, cumprimentar o vereador Ivanildo de Almeida, vereador Marcos Torres, cumprimentar o público presente na pessoa da Maria de Lourdes Fiorido, estender aos demais, cumprimentar a Carla Patrícia Demoné, e lhe dizer, Carla, que eu não só lhe admiro como pessoa, como também como servidora pública federal. Eu sou testemunha do serviço honorável que você presta em Venda Nova do Imigrante. Tá? E representando a população de Venda Nova do Imigrante, eu me sinto no direito de lhe agradecer por tudo que você tem feito à nossa comunidade. Tá? Muito obrigado. Por fim, cumprimentar o Rivelino Guimarães, ex-vereador, também passou aqui, deu a sua contribuição à nossa comunidade, e lhe dizer, Rivelino, que realmente que a proposta que você e a Carla vieram fazer aqui hoje, aos meus olhos, ela foi atingida aí, tocou o coração de muitas e muitas pessoas. Quando se fala com o coração, quando se fala com a verdade, chega o recado. E confesso não só a vocês dois, como a todas as pessoas que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo, que hoje eu fiquei com um pouquinho de vergonha
de ser vendanovense. Porque a lei brasileira de inclusão social, ela já existe desde 2015. E chegou-se a fazer, né, chegaram-se atendidas algumas demandas dentro, principalmente aqui da nossa cidade, mas não teve continuidade. E, infelizmente, como muito bem disseram a Carla e o Rivelino, a gente só acaba vendo determinadas situações quando elas fazem parte do nosso dia a dia. E na correria que nós vivemos, a gente acaba não vendo, e me incluo entre essas pessoas. Então, e também me sinto também envergonhado. Eu, pessoa física. Por quê? Porque eu também não procurei, de alguma forma, tentar contribuir para que as pessoas que teriam que ver, que teriam que tomar iniciativa, vissem. E, então, confesso que também me sinto envergonhado. E, dentro dessa matéria, para finalizar, tenho mais aproveitar também para parabenizar a PAI pelo excelente trabalho que vem executando há anos e anos. Falar da PAI é chover no molhado, é notório a excelência dos serviços prestados pela PAI à nossa comunidade. Então, quero parabenizar a todos da diretoria. Também quero parabenizar o Rotary Club, que também desempenha uma função social dentro dessa área de inclusão excelente, exemplar no nosso município. Parabenizar o Tiago Vasalá, que é o atual presidente, estender a demais diretoria. E para agora sim, para finalizar esse assunto, essa questão, vereador Marcos Torres, não se precisa de tirar de dinheiro, de recurso próprio para se aplicar em inclusão social. Há verba sobrando, quer seja estadual ou federal. O que se precisa é de planejamento, de projeto. Então, sim, a gente sabe que hoje, atualmente, devido às limitações da legislação federal, de contratação de mão de obra, etc., então, a gente entende esse momento, talvez, da dificuldade da administração pública de estar talvez colocando algumas medidas mais imediatas. Mas o ano já está aí, já estamos chegando no final do ano, já vamos nos programando, já vamos aí vendo o que a gente pode fazer para que realmente a Venda Nova também seja um exemplo nessa área de inclusão social. Não é difícil, não é. Basta, assim, realmente as pessoas quererem, enxergarem e tomarem iniciativa. Para finalizar a minha fala de hoje, eu quero parabenizar o vereador Marcos Torres pela indicação que foi feita no dia 10 de fevereiro de 2021 para comprar 2 veículos vans com capacidade de 21 lugares, em substituição a comprar um ônibus ou micro-ônibus para transporte de pacientes em tratamento de saúde fora do município. Por gentileza, Vossa Excelência convidou e todos os vereadores assinaram. Mas, vereador Marcos Torres, essa demanda é mérito de Vossa Excelência. Vossa Excelência, que já trabalhou nessa área, sabe da necessidade do dia a dia da população e batalhou, correu, falou e, graças a Deus, foi ouvida. Então, também eu quero fazer coro e parabenizar a Secretaria Municipal de Saúde por ter ouvido essa demanda e atendido a indicação desta casa. É só isso, senhora presidente. Muito obrigado. A palavra, vereador Francisco Carlos Foleto. Boa noite a todos, senhores e senhoras vereadores, público aqui presentes, internautas, rádio ouvintes e os servidores da casa.
Quero aproveitar um gancho na fala da vereadora Aldi, parabenizar também pelo aniversário as voluntárias do Hospital Padre Máximo. Tem uma história lindíssima nesse município, uma história que é exemplo não só para o município e nem só para o Estado, mas sim para o Brasil, né? Os voluntários, eu costumo sempre me referir a elas como anjos da guarda do hospital. Houve um momento que a contribuição delas era extremamente significativa, num determinado tipo, instrumentação e tal do hospital. E hoje continua com a mesma importância, extremamente significativa, no modelo atual em função do crescimento do hospital. Então, assim, que Deus proteja, que abençoe aquelas mulheres e que nós possamos perpetuar aquele trabalho que volto a repetir, é exemplo para todo o Brasil. Chamar a atenção de uma reportagem que eu vi no jornal, nesse fim de semana, no jornal A Tribuna, gente. Tive a iniciativa ontem de conversar com 2 proprietários de padaria, de panificadores. A Universidade de Vila Velha, UVV, está abrindo o primeiro curso superior de padeiro, de panificador, no estado do Espírito Santo. O foco desse curso é a qualificação e a diversificação dos produtos que são oferecidos em padarias. Eu achei interessante porque parece que é uma coisa que se aprende, um feijão com arroz e tal, e vai se fazendo, né? Então, assim, muito bacana. E ambos proprietários me disseram que tem dificuldade com essa mão de obra, muita dificuldade. Então, é um chamamento de atenção que eu faço. O curso é de 2 anos, é um curso rápido, 2 anos passa muito rápido, né? E um curso híbrido, com parte presencial e parte via internet. Então, assim, chamar a atenção das pessoas que porventura gostem disso ou que queiram, acho que é uma opção profissional para um futuro muito próximo, de muita qualificação e com boa remuneração, obviamente, né? Gostaria de fazer 2 comentários, um comentário, aliás, na fala do vereador Marcos Torres. Vereador, se Vossa Excelência quiser uma parte, já está concedido, tá? Mas assim, quando Vossa Excelência disse em relação aos carros, aos veículos que foram adquiridos, se eu não me engano, para o transporte de pessoas portadoras de câncer, sabe? Isso é extremamente importante. Eu sou um profissional da área da saúde e lido no dia a dia com muitos pacientes internados com os mais diversos tipos de câncer. Então, assim, a gente sabe o que é lidar com isso. Não é fácil. É um monstro que, de repente, se coloca diante das pessoas, e que leva, muitas vezes, a grandes dificuldades, né? Então, assim, eu acho que essa colocação do vereador é extremamente importante e vou sugerir aos componentes da Comissão de Saúde da Casa, por favor, convoquem a secretária de Saúde para discutir esse assunto. A parte concedida, vereador. Obrigado, vereador, e sei que Vossa Excelência é muito competente na área da saúde, no que trabalha, não tenho dúvida disso, e tem uma sensibilidade muito grande em relação a todos os pacientes, não só ao paciente fazendo tratamento de câncer. E só quero, não corrigindo, mas lembrando que os veículos não foi adquirido para isso, foi adquirido para a saúde. E nós, vereadores, fizemos uma indicação que se usasse para isso, para não fazer confusão, senão depois a Secretaria de Saúde, não, o veículo não foi utilizado, não foi adquirido para isso. E é muito triste, sim, o que Vossa Excelência falou, e eu trabalhei na área, como o doutor Erivelto acabou de falar aí, no transporte da Grande Vitória. Ninguém sabe, ninguém conhece, tão de perto como eu conheci. Ver uma pessoa, vereador Aldir, no passado, fazer 22 viagens daqui para Vitória, fazendo um tratamento de câncer, numa ambulância que tinha um ventilador amarrado de arame. E isso não tem muito tempo não, gente. E depois, infelizmente, essa pessoa não aguentar, e no velório dela, o pai dela me conhecer, me abraçar e falar: Marquinhos,
relatar para mim, Marquinhos, às vezes nem ambulância não tinha e minha esposa precisando. Então, gente, só deixa claro para nós o seguinte, que nós temos que lutar, nós como os vereadores, como o vereador acabou de falar ali em relação à Comissão de Saúde, nós temos que lutar cada vez mais, Aldir, lutar e cobrar e pedir, porque como o vereador Erivelto falou, verba tem, verba vem, assim como as pessoas fazendo tratamento de câncer, transporte de paciente para a Grande Vitória, que eu parabenizei a Secretaria de Saúde, o Executivo, a semana passada aqui, na aquisição das 2 vans, que é muito mais confortável para levar o paciente para Vitória. Vou parabenizar também quando pegar aí 50 mil, não precisa mais do que 50, 60 mil, para fazer adequação das nossas calçadas, para os nossos cadeirantes, por exemplo. Então nós temos que lutar sim, mas não é lutar só com garra, com coragem, com determinação não, lutar também com o coração, se colocar no lugar das pessoas. Nós temos que fazer isso. Obrigado, vereador, pela parte. Foi válida a intercessão do vereador Marquinhos, quando ele diz que os veículos não foram adquiridos com essa finalidade, mas isso não quer dizer que eles não possam ser utilizados com essa finalidade. Então, mais uma vez, por favor, senhores membros da Comissão de Saúde, convidem a secretária, discutam isso, convidem a todos nós, vereadores, para essa discussão. Isso é muito simples, isso é muito factível. Isso é uma questão de sensibilidade humana. E nós temos condições de fazer isso no município como Venda Nova do Imigrante. Fica aqui a minha sugestão, o meu pedido. Eu nem me lembro agora quem são os componentes. Mais uma colocação ainda na área de saúde, né? A gente tem visto muito essa questão de Covid, gente. Agora eu falo também como profissional, vamos ter cuidado, vamos voltar a restringir mais os nossos cuidados, certo? Dos cuidados de uso de máscara, de não aglomerar, enfim. Acabei de ver no jornal agora falado, antes de vir para cá, já tem estado se preparando para a 4ª onda. E a gente tem visto isso no nosso dia a dia, tá? Pessoas com sintomas leves, principalmente aqueles que já foram vacinados, realmente isso é o que se espera, a vacina atenua os sintomas, nós temos um número de doentes muito menores hoje, mas assim, o vírus está aí, está presente, e essa variante Delta, que é provavelmente a que está circulando, ela tem um poder de contaminação muito maior. Então isso não quer dizer que nós não vamos retroceder em alguns aspectos, como internações, como ocupação de leito de UTI, intubações, etc. Então é fundamental que, principalmente a galera mais jovem aí, a vacina está chegando na turma mais nova, né, de 17, 18 anos, enfim, já tem estado aí falando em vacinar as pessoas de 12 anos, então que se engajem, se vacinem, porque é importante isso. E lembrar que a vacinação não impede a recontaminação, gente. Quem está vacinado não está impedido de se contaminar, de se recontaminar ou de se contaminar pela primeira vez. Vacinação, ela atenua os sintomas e, obviamente, as consequências da doença. Bom, chegando agora, então, ao assunto da tribuna livre, né, que foi brilhantemente aqui ocupada pela Carla, pelo Rivelino, como pais de usuários da nossa APAI, e um excelente chamamento de atenção a toda a sociedade, nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Então, mais uma vez aqui, parabenizar a APAI, na pessoa da Lourdinha também, que eu quero cumprimentar a todos, pelo excelente serviço, né, já foi dito aqui, falar bem da APAI de Venda Nova é chover no molhado, mas é sempre bom deixar essa goteira pingando, né? O mérito de todas as pessoas que lá trabalham, todas as pessoas que se dedicam voluntariamente na gestão, há tantos anos, já há tantas décadas, quer dizer, na verdade, quando a gente volta lá no início, a gente vê que a APAI de Venda Nova é um movimento que se espelhou provavelmente em tantos outros movimentos voluntários, né? Quando começou, se não me engano, com o seu Eudes, é isso?
com seu Eudes Perim, né? E veio num crescente. E o que a gente tem que entender é que quanto mais a instituição cresce, quanto mais a instituição melhora, quanto mais a instituição oferece, mais requisitada ela é. E aí entra a questão da sobrevivência. Nós não podemos aqui deixar de falar na questão financeira, que é importante, né? A Câmara, acho que todos esses anos aí sempre buscou ajudar da maneira como pode. Mais uma vez eu faço aqui um chamamento de atenção ao poder público, ao executivo, para que se dê atenção àquela instituição com tudo que se pode, de todas as maneiras, né? Nós vamos ter um sorteio, gente, uma ação beneficente à APAI, que vai acontecer domingo, dia 27, né? Então, assim, quem quiser adquirir, quem quiser colaborar, por quê? Porque a APAI também sempre teve parte da renda dela calcada com parte da festa do município, assumindo lá a cozinha, bar, etc., e também com a festa da polenta, e já são 2 anos sem isso. Então, é a mesma situação que vive mais ou menos o hospital, os voluntários, e esse é o momento de nós nos posicionarmos como pessoas conscientes e solidárias para com a instituição, né? E aí, voltando então agora à fala da Carla e do Rivelino, sensacional, maravilhoso, sabe, a vinda de vocês aqui hoje, como pais de usuário, mostra realmente, desnuda para a sociedade a necessidade que cada um de nós tem de ter consciência das situações que as pessoas que têm necessidades especiais possuem, que as famílias das pessoas, meu tempo está acabando, a senhora me dá mais um tempinho, por favor, presidente, que as famílias das pessoas com necessidades especiais possuem. E aí, assim, quando nós voltamos para um município como o nosso, com cerca de 25 mil habitantes, e vemos a condição financeira que o município tem, a condição de organização da sociedade do município, que é invejável sobre vários aspectos, né? Nós temos uma sociedade organizada, as várias condições de vida do município de Venda Nova, sabe, o Rivelino insistiu muito nisso, a Carla disse aqui, a lei existe, a lei garante, e a prática não corresponde. Por quê? Né? É bonito ter lei, está lá escrito, tá, é maravilha, mas e aí? Quando a criança sai na rua, quando o portador de necessidade especial precisa adentrar uma escola na condição de especial, quando todas as condições de vida para que aquela pessoa seja, como disse o Rivelino, para que ela seja inserida na sociedade, para que ela seja vista não como coitada, não com piedade, mas que ela seja vista como um ser humano útil, que pode representar alguma coisa, e mais do que tudo que ela possa fazer, que ela possa representar exemplo para nós, que teoricamente não temos essas necessidades especiais. Então, a vocês pais, a todos os pais que possivelmente me ouvem nesse momento, a toda a diretoria da APAI, todos os funcionários que estão aqui, nós vereadores, Rivelino falou aqui, essa semana, ela tem que ser realmente um marco, um divisor de águas, entre a teoria e a prática. Nós temos que lutar, junto ao executivo, junto às secretarias, ao prefeito, a quem quer que seja, para que nós não vejamos mais cadeirante andando no meio da rua aqui em Venda Nova, para que nós não vejamos mais cadeirante disputando espaço com carro estacionado, porque é muito simples fazer uma campanha de alinhamento de calçadas, ou pelo menos fazer as rampas de subida e de descida, e tantas outras necessidades mais. Para isso precisa interagir com os senhores da razão, os profissionais que atuam na instituição,
os pais das pessoas com necessidades especiais, que nós possamos adentrar a instituição de uma forma cuidadosa, legal e tal, mas que possamos discutir com eles, discutir com os pais, as necessidades e reiterarmos junto ao poder público executivo, para que o mínimo comece a acontecer e a gente possa evoluir, para que possamos, talvez, no final desse mandato, possamos estar dizendo que alguma coisa nós fizemos a partir dessa semana, que, como, repito, disse o Rivelino, deve servir de divisor de águas para essa causa. Parabéns a vocês, pais, parabéns a vocês, profissionais, pelo trabalho desenvolvido naquela instituição. Contem conosco, provoquem a gente. A gente às vezes é demandado por muita coisa e acaba esquecendo de algumas coisas tão importantes, mas provoquem, por favor. Carla, Rivelino, Compede, provoquem. Eu me coloco à disposição, e acho que os colegas também, para que nós possamos ser útil de fato nessas causas. Parabéns a todos, muito obrigado e boa noite. Com a palavra, o vereador Ivanildo Almeida de Souza. Senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente, na pessoa do Arildo Reis e da Maria de Lourdes, presidente da PAI, membros do Conselho da PAI, servidores da PAI e todos envolvidos que contribuem de alguma forma para essa instituição, tanto como também do Rotary Club, que também tem esse trabalho social e de conscientização para as pessoas com deficiência. Senhora presidenta, eu primeiro, antemão, eu venho aqui agradecer e pedir para a senhora encaminhar um ofício ao Executivo Municipal de forma de agradecimento à atenção a ofícios que oficializei essa casa no início do ano, de melhorias nas estradas vicinais de São Roque, Cotia, Bela Aurora, Sapucaia e de Santo Antônio da Serra à Providência. Estão excelentes as estradas do município, a pena que demorou de alguma forma para estar fazendo, mas a gente entende também que o maquinário estava sucateado, chegou duas patroas para o município, então iniciaram de imediato as obras, e a gente está aqui para cobrar, mas estamos aqui para parabenizar quando existem atitudes por parte do Executivo. E também peço que encaminhe também um ofício à Secretaria de Obras, agradecendo ao secretário Alexandre Filete e toda a sua equipe e colaboradores daquela secretaria, servidores, em respeito a um ofício que oficializei, apesar de não conter as informações que eu pedi, mas de alguma forma eles se atentaram a ver as situações das ruas, de algumas que ainda têm partes, mas vários munícipes me questionaram e agradeceram que já estão vendo melhorias nas ruas, nas partes das limpezas, né? Estava com falta, não sei se estava com falta de varredor ou tinha varredor de férias, mas de algum modo sanaram o problema de alguma delas. Existem ainda ruas no município, em bairros, que continuam sujas, mas eu creio que da mesma forma vai se proceder nas demais. Então, também agradecendo. Senhora presidente, venha a essa casa também fazer um ofício ao presidente dessa casa, porque nós vereadores nós não podemos fazer nenhum projeto que onere os cofres públicos. Então a gente não podemos fazer projeto que onere os cofres públicos, que gere custo. Então a gente podemos indicar ao município que melhore as calçadas, principalmente das avenidas, né, de primeira mão, das avenidas que têm acessibilidade. E para nós darmos exemplos, que todo ano viemos aqui nessa casa falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que peço ao presidente que providencie uma rampa nesse plenário, porque possivelmente a gente pode ter um vereador na próxima legislatura que possa ser talvez cadeirante ou tenha alguma deficiência. E aqui a gente pode fazer. Então que peço à presidência que providencie isso para a gente dar os exemplos, para depois cobrarmos do Executivo também. Sobre a Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, eu tenho um pequeno problema. Eu sou dislexo. Eu tenho dificuldade em ler e em falar. Muitas das vezes eu falo, venho aprimordiando que vou falar e falo. Tenho dificuldade. Isso desde a sala de aula. Já fui, de alguma forma, na época não tinha os recursos que tem hoje, né? Cheguei a reprovar 2, 3 vezes na primeira série, não tenho vergonha de falar, reprovei várias vezes, por não entender a minha dificuldade, por não entender. O país não estava preparado, a educação não estava preparada para isso. Hoje a gente vê que está, mas precisa se aprimorar muito mais. Agradecer à PAI, que presta um excelente trabalho no município de assistência, um excelente trabalho. Ali é uma instituição família, porque para trabalhar ali tem que ter amor no coração, e a gente vê por parte das pessoas envolvidas, as pessoas que contribuem, que estão ali diariamente, o conselho voluntário, as pessoas que se doam, e muitas das vezes as pessoas que estão ali, talvez nem parente tem com esses tipos de deficiência, mas estão ali se doando. Então, isso daí que é seu corpo humano, ser humano, é isso daí. Você vê e fala, eu vou contribuir, se passar na situação do próximo. Então, eu parabenizo todos. Parabenizo você, Carla, por ser uma vencedora, teria todos os obstáculos que o próprio sistema impôs, mas você viu para frente, eu sou mais, eu corri atrás. Teve, no caso, o seu filho, e você viver a experiência 2 vezes. Você é uma heroína, uma guerreira. O Rivelino Guimarães, conheço o Rivelino, ele conhece eu desde pequeno, sabe da minha história. Então, eu parabenizo você também, você é um exemplo de vida, de superação. Vejo você sempre com seu filho alegre, né? Sem fé nada é possível, e a fé move vocês dois nessa batalha. E tudo é desígnio de Deus. Vou falar igual a vereadora Aldir Calimã, tudo é desígnio de Deus, tudo é no tempo de Deus, nada no tempo da gente, né? E venho também aqui nessa casa, peço que encaminhe um ofício também, presidente, para o Rotary Club e para a PAI, parabenizando o trabalho, né, em questão da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, pelo trabalho prestado ao município, tá? Eu peço que a senhora encaminhe também. E eu venho a essa casa, sou corregedor dessa casa, venho a essa casa, mais uma vez, venho pedir respeito entre os nobres colegas. Eu sempre tento, nas comissões, tanto como no plenário, explicar meu voto antes das votações, meu posicionamento, sempre respeitei os posicionamentos contrários. E eu peço que a gente já tem o cidadão que já julga a nossa forma de voto. Julgar não é dizer que está julgando, mas o cidadão que está lá fora, ele vai ver o nosso posicionamento e vai ser contrário ou a favor do nosso posicionamento. Eu só peço respeito aos colegas, se de alguma forma algum ódio na rua, que tenha respeito, pois eu tenho respeito aos nobres colegas aqui. Não quero citar nome. E peço também aos nobres colegas que vamos tentar cumprir o que a gente jurou, né, defender, que é a manutenção da lei e da ordem, que é a nossa lei orgânica municipal, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Se nós não defendermos isso daqui, não existe razões para a gente estar aqui nessa casa. E se for só para defender o executivo a qualquer custo e a tudo em qualquer momento, o vereador que se sentir parte do executivo pede para ser secretário e deixa o suplente vir para cá para fazer o papel dele, que é legislar e fiscalizar, ser o detentor da lei. É só isso, só, presidente. Agradeço a todos os munícipes que nos ouvem pela Rádio FMZ, e parabéns a todos mais uma vez da PAI e do Rotary Club e de todas as pessoas que de alguma forma contribuem para essa ação.
Muito obrigado, senhor presidente. Da rampa, o funcionário do PP avisou que já existe uma rampa aqui que já adapta na hora que precisar. Eu peço para encaminhar os ofícios a pedido do vereador. Nós vamos ouvir agora o nosso caçulinha. A palavra está com ele. Luiz Ricardo Pimenta. Senhora presidente, mesa diretora, público aqui presente, nobres vereadores, quero desejar uma boa noite a todos. E inicialmente quero me dirigir a Carla e a Rivelino, ambos ao mesmo tempo, porque algo na fala de vocês me chamou muita atenção. Quando vieram e se identificaram, junto nessa identificação veio uma apresentação dos filhos do Dr. Erivelto. E eu percebi uma fala com tanto amor, com tanto carinho, com tanto afeto, que isso tocou meu coração. E algo também que chamou muito a minha atenção no vídeo é que hoje todos nós temos conhecimento que uma criança especial ela tem direito, mas falta a ação de nós, políticos, órgãos públicos, começar a tomar algumas medidas. Vi há tempos atrás Lurdinha se desgastar para angariar recursos para a PAI. E aí, qual a consciência da população para ajudar? Isso não deveria acontecer. Nós, quanto população, precisaria estar sobrando ajuda a essas entidades. E quero também, Ivanildo, pedir licença e me espelhar na sua atitude e encaminhar também um ofício a essa Casa de Leis, pedindo a identificação nos nossos assentos do plenário, a identificação dos assentos prioritários na nossa galeria, porque às vezes a gente pensa e almeja um vereador cadeirante para ele ocupar o espaço que merece, mas a nossa galeria também está sempre aberta. Então, presidente Aldir, eu quero fazer o encaminhamento desse ofício. E também quero tomar a liberdade, senhor Erivelto, que é presidente da Comissão de Saúde e Educação, e quero que essa casa encaminhe um ofício convidando a nossa secretária de Saúde para que ela faça parte da nossa comissão. Toda segunda-feira ela acontece às 5 horas da tarde. Então, assim, se ela conseguir estar presente nesse momento, a gente é grato. Mas se precisar remarcar um horário, a gente também está à disposição. Quero também trazer a essa casa 3 assuntos relacionados à nossa comunidade do Camargo. A primeira é requerir ao nosso executivo, ou seja, eu quero fazer um requerimento para saber como está o processo de confecção da obra do Camargo, do calçamento da parte de cima do Camargo, porque estive lá em meu papel de fiscalizador e na obra existe ferragens expostas em um muro que foi feito e também a finalização do calçamento está em um local íngreme, e se a obra for permanecer da forma que está, pode acarretar muitos problemas às residências que se localizam pós esse calçamento. Quero também fazer um requerimento de como está o processo de revitalização da nossa Praça do Domingos Perim, porque temos que parabenizar o nosso executivo pela Praça do bairro São Pedro. Foi um belo trabalho. Pensamos nas nossas crianças mais jovens, os equipamentos e os brinquedos estão mais seguros, mas precisamos também nos atentarmos a obras que faz tempo que estão paradas e não sinalizam nenhum movimento de continuidade. Foi feito apenas o tapamento da obra lateralmente, mas o interior nada foi feito. E também quero fazer uma indicação sobre a questão das identificações das obras. Tive acompanhando algumas placas de identificação e nelas estão o prazo de cumprimento dessas obras, o mês de início, porém
não coloca o dia e não coloca o término onde essas obras precisam cumprir. Então, quero encaminhar essa indicação para que o Executivo comece a colocar essa informação para a população ficar mais consciente. E quero também trazer uma indicação ao Executivo para que seja feita a ampliação da ponte próxima à Casa do Gelo do Alto Bananeiras, porque é um local que tem um tráfego muito alto de veículos pesados, que são as carretas de pedra, e a ponte ainda está muito estreita. E caso uma carreta esteja descendo e ocorra de ter algum veículo em cima da ponte, pode ocorrer algum acidente ali e provocar um prejuízo maior. Quero também indicar ao Executivo que sinalize de melhor forma a placa que está em frente à pódio, que indica a Cachoeira do Alto Bananeiras, porque eu, vereador, não sei onde é. Existe uma placa ali, mas quando a gente entra em sentido Alto Bananeiras, a gente não consegue achar esse local. Então, que o município se atente a isso, porque se essa cachoeira existe, que ela seja identificada, e se ela não existe, que a placa em frente à pódio seja retirada. No demais, uma boa noite e um bom descanso. Não havendo mais nada para ser tratado, vocês querem fechar? Consideração final? Pode? Muito bem, retornando aqui à tribuna, é de essencial importância a gente saber pedir, saber formalizar, colocar situações, mas ao mesmo tempo saber agradecer. Então, já de imediato, gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouviram, né? Independente se já temos o grupo que é o Conselho da PAI, os profissionais, a diretoria, os pais, que já conhecem a demanda, mas como foi citado aqui, para muitos talvez estão percebendo um pouco mais intensa a situação agora. Então a gente já acredita no trabalho de vocês, né, na legislação, juntamente com o plano diretor urbano. A gente tem lei municipal para isso, a gente tem saídas emergenciais, nós temos situações onde isso pode acontecer. Então basta um pouquinho assim de aquela famosa vontade política e de interagir, como foi dito aqui, com, né, se não me engano foi o Chico Folheto que disse, interagir com os profissionais que estão diretamente ligados a este assunto. Então, mais uma vez, que tenhamos uma semana feliz, né, de reflexão sobre o tema, mas também que a gente possa colocar isso cada vez mais prático na nossa vida, no nosso desenvolvimento, nas nossas famílias. Mais uma vez, muito obrigado. Nada mais a ser tratado. Agradeço a presença dos vereadores, o pessoal que veio aqui hoje transformar o auditório tão bonito, né? E declaro encerrada a sessão às 21 horas. Vou fazer uma foto, eles que vieram aqui, que é importante, ficar já registrado.